Olá, tudo bem? Eu sou Jaque Fonseca, artesã e professora da Fial Barbantes. E hoje eu vou te ensinar esse centro de mesa em crochê. A peça que eu vou ensinar hoje, então, é esse centro de mesa em crochê, fácil, rápido de fazer. Ele é bem simples e fica com um efeito bem bonito, gasta pouco material. Naquele rolo de 700 gramas dá para fazer 3 e ainda sobra. O meu aqui ficou com tamanho de 50 centímetros, ó. Então, se você quiser fazer maior, na hora do passo a passo aqui eu vou explicar qual local você vai fazer os aumentos para você ter um maior desse, certo? Eu usei aqui a cor cinza 89 e você também pode fazer a sua escolha aí que você mais gostar, né? E fazer na sua cor preferida, certo? Quer aprender? Então vamos para a lista de materiais. Barbante colorido Premium da Fial, é um barbante composto de 85% algodão no mínimo. Ele é um barbante de espessura 6, ele vem em cones de 700 gramas, 1 kg e 2 kg. Esse de 700 gramas vem com 717 metros e o tex é 908. Ele traz aqui as sugestões, né, de agulha, ó, para número 4, 6 e 8. Para número 6, agulha 3 milímetros. Essa cor linda aqui é a cor caqui, número 20. E esse barbante colorido Premium tem cores lindas, uma cartela grande de cores. Você pode entrar no site da Fial e verificar as cores disponíveis, ok? A agulha para crochê 3,5 milímetros. Agulha de tapeçaria e tesoura, certo? Vamos começar? Eu inicio aqui fazendo 8 correntinhas, tá? Vou prender meu fio e vou fazer aqui 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vou fechar aqui na primeira correntinha com ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha e vou fazer aqui um ponto baixo, que vai ser meu primeiro ponto. Agora, eu vou colocar aqui mais 11 pontos baixos, tá? Formando aqui 12 pontos baixos, ó, 3, 4, 5, 6, vou finalizar aqui os 12 e já volto. Pronto, finalizei aqui, ó, 12 pontos baixos, vou emendar aqui no primeiro ponto com ponto baixíssimo, vou subir 3 correntinhas e vou fazer mais um ponto alto aqui junto, no mesmo ponto de base. Vou ficar com 2 pontos. No próximo ponto, eu vou colocar também 2 pontos altos. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo, também 2 pontos altos. 1, 2. No próximo, também 2 pontos altos. E vou fazendo assim a volta toda, colocando 2 pontos altos em cada ponto baixo de base. Então, eu tenho 12 pontos aqui, vou ficar com 24 pontos altos, certo? Então, vou finalizar aqui essa carreirinha fazendo 2 pontos altos em cada ponto e aí eu já volto. Finalizei aqui a minha carreirinha de pontos altos, fazendo 2 pontos altos em cada ponto de base, completando 24 pontos altos. Agora, eu vou vir aqui, ó, e fazer a emenda entre a correntinha e o primeiro ponto com ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas, que vai ser o meu primeiro ponto. Vou fazer uma corrente de espaço, laço e venho aqui no próximo ponto e faço um ponto alto. Uma corrente, venho aqui no próximo e faço um ponto alto. Uma corrente, venho aqui no próximo e faço um ponto alto. Então, agora eu vou ficar com os mesmos 24 pontos aqui, só que com uma correntinha de espaço, tá? Então, uma corrente e um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Vou fazer assim a carreira toda e já volto. Finalizei, então, aqui, ó, 2 pontos altos, 3 correntes, pulei um espaço de base, a volta toda. Finalizei aqui a minha carreira, ó, sobrando um espaço de base, 3 correntinhas,
Vou emendar aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo, né? Terceira correntinha de baixo para cima. E vou vir aqui entre eles e fazer mais um ponto baixíssimo. Aqui eu subo 3 correntes, que vai ser o meu primeiro ponto. Laço e aqui na corrente eu faço 2 pontos altos. 1, 2. Vou ficar aqui com 3 pontos altos. Vou fazer 3 correntinhas, vir aqui, ó, entre os pontos e fazer um ponto alto. E aqui no espaço de corrente, mais 2 pontos altos. 1, 2. Vou ficar com 3 pontos altos. Vou fazer 3 correntes, vir aqui entre eles, fazer um ponto alto. E aqui no espaço de corrente, 2 pontos altos. Vou fazer assim a volta toda. Um ponto alto entre os 2 pontos de base e 2 pontos no espaço de corrente. 3 correntinhas. Um ponto alto entre os 2 pontos de base e 2 pontos na correntinha. 3 correntinhas e vou repetindo novamente a volta toda assim, tá? Vou finalizar essa carreira e já volto. Finalizei minha carreira, ó, ficou dessa forma, tá? Um ponto entre os 2 pontos de base, 2 dentro aqui no espaço de corrente. 3 correntinhas, um ponto entre os 2 pontos de base e 2 pontos entre o espaço de correntinha, certo? A volta toda assim. Vou emendar com ponto baixíssimo aqui, na terceira correntinha de baixo para cima e mais uma aqui entre os pontos. Um ponto baixíssimo. Subo 3 correntinhas, vai ser meu primeiro ponto, e faço aqui entre o próximo 2 pontos, um ponto alto. Vou ficar com 2 aqui. No espaço de correntes, eu vou fazer mais 2 pontos altos. 3 correntinhas e vou repetir aqui, ó. Um ponto aqui entre os pontos de base, um outro ponto aqui entre esses pontos de base e 2 aqui no espaço de corrente. 3 correntinhas e vou repetir novamente. Um ponto aqui e 2 aqui dentro. 1, 2. Então, tinha 2 aqui, fiquei com 3, agora 4, certo? Vou fazer assim a volta toda e já volto. Pronto, finalizei aqui, ó, ficou assim, tá? Com 4 pontos altos aqui, 3 correntinhas. Agora, eu venho aqui na terceira correntinha de baixo para cima, emendo com ponto baixíssimo e faço mais um ponto baixíssimo aqui entre os pontos. Subo 3 correntes e vou fazer um ponto alto aqui, um ponto alto aqui e 2 pontos altos aqui dentro. Então, entre os pontos de base, eu sempre faço um pontinho em cada e 2 dentro do espaço de corrente sempre. 3 correntinhas, novamente, aqui, ó, entre os pontos um ponto, entre os pontos outro ponto, entre os pontos outro ponto. E na corrente, 2 pontos. E vou fazendo assim, ó, 3 correntes, novamente. Um ponto aqui entre os pontos, 1, 2, 3. E aqui no espaço de correntes, 2 pontos altos. Ó, certo? Vai aumentando assim gradativamente, ó. 2, 3, 4, 5, sempre assim. Ponto entre os pontos de base e 2 pontos no espaço de corrente. Vou finalizar essa carreira, vou adiantar um pouquinho e já volto. Pronto, finalizei a minha carreira e adiantei um pouquinho aqui, ó. Para fazer o meu centro de mesa com 50 centímetros, como eu fiz esse, eu parei aqui na 6ª carreira, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carreiras. Agora, eu não aumento mais, já vou começar a fazer as diminuições, certo? Aqui, se você quiser um maior, nessa parte você continua fazendo os aumentos. Um ponto entre cada ponto e 2 no espaço de correntes, certo? Até o tamanho que você quiser. No meu aqui, eu já vou começar a fazer as diminuições. Então, eu já emendei aqui, venho até o meio aqui, ó, dos pontos e vou subir 3 correntinhas. Vou fazer um ponto em cada ponto de base aqui, ó, entre eles, como eu vinha fazendo nos aumentos. Só que, quando eu chegar aqui, ó, no último ponto,
eu paro, eu não faço aqui dentro na corrente, certo? Aqui eu vou fazer 2 correntinhas e vou fazer um ponto sozinho aqui, que vai ser o começo de um outro desenho aqui. Então, faço 2 correntes e continuo fazendo um ponto entre cada ponto aqui, ó. Um ponto alto entre cada ponto de base, só que eu não faço os aumentos depois que eu finalizo aqui os pontos, certo? Ó, cheguei aqui, eu não faço 2 pontos aqui, eu faço 2 correntes e um ponto alto aqui. 2 correntes e vou repetir novamente um ponto entre cada ponto de base aqui, ó. Vai ficar assim, certo? Um ponto entre cada ponto aqui, 2 correntinhas e um ponto no intervalo. 2 correntinhas, um ponto entre cada ponto de base, 2 correntinhas, um ponto no intervalo. Vou fazer assim a carreira toda e já volto. Finalizei a carreira, ó, ficou dessa forma. Agora eu vou emendar aqui com ponto baixíssimo na terceira correntinha de baixo para cima e mais um ponto baixíssimo aqui, entre os pontos. Vou subir 3 correntes, fazer novamente um ponto entre cada ponto de base, um ponto alto, né? Ó. E aí, quando chegar aqui, eu faço 2 correntes, venho aqui, ó, nesse pontinho que eu fiz, vou fazer um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto no mesmo ponto. Vai ficar aqui um ponto V. 2 correntinhas e vou repetir aqui, ó, um ponto alto entre cada ponto da carreira de base, ó. Sem aumento aqui também, né? Um ponto alto só para cada ponto. Tá? Então, ele vai diminuindo, ó. Tá? Eu tinha 7 aqui, fiquei com 6, aqui já tô com 5. Faço 2 correntes e venho aqui nesse ponto e vou repetir esse ponto V aí. Um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto no mesmo ponto de base. 2 correntes e vou repetir novamente, ó. Fica dessa forma, tá? Vou finalizar aqui a carreira e já volto. Finalizei aqui, ó, essa carreira. Agora, eu vou emendar aqui da mesma forma, ó, na terceira correntinha de baixo para cima e aqui entre os pontos. Subo 3 correntes e vou fazer novamente um ponto entre cada ponto de base aqui, ó. Vou ficar com 4 pontos altos. 2 correntes e agora aqui, ó, nesse primeiro ponto do ponto V, eu vou fazer outro ponto V aqui. 2 correntinhas e no segundo ponto, outro ponto V. Um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. 2 correntes e vou repetir os pontos altos aqui, tá? Entre os pontos de base. 1, 2, 3 e 4. 2 correntes e vou fazer esse mesmo desenho nesse espaço também. Um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, aqui em cima um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, certo? Então, esse desenho aqui, ele vai aumentando aqui no espaço de correntes. E ali, onde tem os pontos altos, ele vai diminuindo, certo? Ó, faço um ponto alto aqui, 2 correntes e continuo, ó. Tá? Aqui vai aumentando e aqui vai diminuindo. Vou fazer assim a volta toda e já volto. Finalizei aqui, ó, carreira, tá vendo? Agora, eu vou emendar novamente aqui na terceira correntinha de baixo para cima e entre os pontos. Subo 3 correntes e vou fazer mais um ponto alto aqui, mais um ponto alto aqui. Vou ficar com 3 pontos altos. 2 correntes, vou repetir o ponto V nessa primeiro ponto da ponto V de base, tá? Aqui, ó, primeira perninha do ponto. Faço 2 correntes, vou fazer um ponto V entre os pontos V's aqui de base, ó, 2 correntes, mais um. Aí, eu faço 2 correntes e venho aqui no último pontinho e faço novamente um ponto V aqui. Um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Ó, vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá? Então, tinha um ponto V, formou 2, formou 3. E aqui foi diminuindo, ó. Tinha 7, 6, 5, 4, 3. A gente vai fazer até completar 2 e depois a gente vai repetir os pontos V. Então, aqui, ó, 2 correntinhas e um ponto entre cada ponto aqui. 1, 2, 3. 2 correntes e vou repetir esses pontos V's aqui, tá? Fazendo um ponto V nesse primeiro ponto aqui de base, ó.
duas correntes, vou fazer aqui entre eles um ponto V, um ponto alto, duas correntes mais um ponto alto, duas correntes e novamente aqui nesse último pontinho um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto, certo? Vou repetir assim a carreira toda, olha, tá? Vou finalizar aqui essa carreira e já volto. Finalizei aqui a carreira, ó, ficou dessa forma. Agora eu vou emendar aqui na terceira correntinha de baixo para cima com ponto baixíssimo e mais um ponto baixíssimo aqui entre os pontos. Vou subir 3 correntinhas e fazer mais um ponto alto. Vou ficar aqui com 2 pontos altos. Vou fazer 2 correntes e aqui vou trabalhar agora dentro desses Vzinhos da carreira de base. Dentro do primeiro eu faço um outro ponto V, 2 correntes. No próximo, outro ponto V, que é um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntinhas e no último, outro ponto V, um ponto alto, 2 correntes e um outro ponto alto. 2 correntes, venho aqui e faço os 2 pontos altos. Um aqui, outro aqui. 2 correntes e vou começar tudo novamente aqui, o que eu fiz aqui. Vou trabalhar dentro de cada ponto V e vou fazer um V novamente, certo? Então, agora eu vou repetir esse trechinho aqui, a carreira toda e vou fazer até chegar aqui e já volto. Finalizei aqui, ó, essa carreira. Vou emendar aqui com ponto baixíssimo, aqui entre eles também. Vou subir 3 correntinhas para formar o meu primeiro ponto alto e 2 correntes para o espaço. Então, aqui, nesse primeiro ponto, vão ser 5 correntinhas. Volto aqui, ó, e faço um ponto alto. Vou ficar, então, em cima desses 2 pontos altos com um ponto V. Agora, eu faço 2 correntes e venho aqui dentro do ponto V de base e faço outro ponto V. 2 correntes mais um. 2 correntes, venho aqui, ó, nesse outro espaço e faço outro ponto V. Um ponto alto, 2 correntes, mais um. 2 correntes, novamente vou repetir aqui o ponto V. Um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto. 2 correntes, venho aqui em cima desses 2 pontos e faço outro ponto V. Um ponto alto, 2 correntes, outro ponto V. E vai ficar assim a carreira toda, ó. Em cima dos 2 pontos altos de base, vai formar um ponto V, e em cima dos pontos Vs eu vou repetir o ponto V, certo? Sempre 2 correntinhas entre os pontos e 2 correntinhas de espaço. A volta toda assim. Vou finalizar aqui e já volto. Pronto, carreira finalizada, olha, e ficou dessa forma. Agora, eu vou fazer mais 2 carreiras iguaizinhas a essa. Ponto V sobre ponto V, sem aumento nem diminuição. Então, não tem segredo agora, ó. Emendo aqui, venho aqui dentro e subo 3 correntinhas e mais 2 para o espaço, para fazer aqui o ponto V, ó. Agora, eu vou seguir assim, 2 correntes e um ponto V. Dentro do ponto V de base. 2 correntes e um ponto V. Dentro do ponto V de base. 2 correntes e um ponto V dentro do ponto V de base. E vou assim a volta toda, essa carreira e mais uma para depois ter o acabamento aqui, certo? Então, eu vou finalizar essa carreira e fazer mais uma igualzinho e eu volto aqui para mostrar como a gente faz o biquinho de acabamento então, tá certo? Pronto, finalizei aqui, ó, a minha última carreira, ficou com 3 carreirinhas em pontos V. Agora, vou emendar aqui, ó, na terceira corrente, com ponto baixíssimo, venho aqui dentro mais um ponto baixíssimo, subo 3 correntes e faço mais um ponto alto. Vou ficar com 2 pontos altos aqui. Vou fazer 3 correntes, voltar aqui nessas 2 alcinhas do ponto anterior e fazer um ponto baixo, formando assim um ponto picô. Vou fazer mais 2 pontos altos aqui dentro desse ponto V de base. Vou ficar então com um leque de 2 pontos altos, um picô, 2 pontos altos. Aí eu venho aqui no espaço de correntes e faço um ponto baixo. E vou repetir aqui dentro desse
V de base, fazendo 2 pontos altos, um ponto picô, que são 3 correntinhas, volta aqui, faço um ponto baixo nessas 2 alcinhas e mais 2 pontos baixos no mesmo espaço aqui dentro do V de base, ó, tá? 2 pontos altos, um picô, 2 pontos altos, venho no espaço e faço um ponto baixo, 2 pontos altos, um picô, 2 pontos altos e um ponto baixo, tá? Ó, e vou repetindo assim a volta toda, dentro de cada Vzinho desse, eu vou fazer um leque desse com picôzinho, e nos espaços de correntes, eu faço ponto baixo, e aí eu vou ficar com a peça dessa forma aqui, ó, tá? Olha aqui como ficou. Corto, arremato direitinho, usando uma agulha de tapeçaria para esconder todo o fio, né? Por trás, bonitinho. E aí, vamos ficar com a peça dessa forma aqui, ó. Prontinha, arrematada, com acabamento, tá? Fica prontinha assim. Essa foi a nossa aula de hoje. Gostou? Espero que você tenha gostado dessa videoaula. E não esqueça, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e deixe seu like. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários também. E na descrição desse vídeo estão todas as redes sociais da Fial. Acesse e fique por dentro de todas as novidades. Um beijo, muito obrigada e até a próxima videoaula.